Olá, prezados amigos, sejam bem-vindos ao canal Revisando Direito. Meu nome é Ricardo Pedrosa, sou professor de Direito Tributário. Na aula de hoje estaremos abordando o tema imunidades recíprocas. Como todos sabem, a imunidade recíproca está disposta no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, que diz: salvo outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Olha só, como eu falei na aula passada, as imunidades tributárias guardam duas acepções. A primeira delas, uma norma negativa de competência, uma vez que vai delimitar a competência dos entes federados, tá? Nesse sentido, observe que o Constituinte, certo, delimitou a competência dos estados federados, impedindo que eles criem, instituam e cobrem impostos sobre o patrimônio, renda e serviço uns dos outros. Da mesma forma, as imunidades tributárias também podem ser consideradas verdadeiras garantias fundamentais. Nesse caso aqui das imunidades recíprocas, Ricardo, que direito fundamental, que princípio, que valor está sendo resguardado? O Pacto Federativo. Como todos sabem, o Pacto Federativo, o princípio federativo, preconiza a autonomia dos entes federados, ou seja, que seja preservada a independência política, administrativa e financeira da União, Estados, Distrito Federal e município. Ou seja, está se resguardando aqui o equilíbrio do federalismo, no sentido de se impedir que os entes mais fortes possam coagir os mais fracos através da cobrança de impostos. Está se impedindo a submissão fiscal, ok? Isso aqui é para manter incólume, manter protegida a repartição de competências e repartição de receitas estabelecidas, tá, pela Constituição Federal, ok? Então está muito claro. Quem está abrangido pela imunidade tributária recíproca? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ô Ricardo, mas me responda uma coisa. E os entes da administração indireta, como por exemplo autarquia e fundação pública? Senhores, lá no parágrafo 2º do 150 está preceituado o seguinte: que a imunidade recíproca se aplica às autarquias e fundações mantidas pelo poder público, desde que observadas as suas finalidades essenciais. Então, olha só, é muito pacífico. A autarquia, via de regra, sempre estará abrangida pela imunidade tributária. Lembre-se o seguinte, cabe fazer uma ressalva aqui no seguinte sentido: os imóveis da autarquia, tá, devem estar afetados às suas finalidades essenciais, ok? Caso haja qualquer desvio de finalidade, qualquer predestinação, o ônus da prova caberá ao fisco. Caberá ao fisco provar que há desvio de finalidade ou, no caso, predestinação, tá? A autarquia ela não precisa provar que está aplicando bem os seus recursos, que está fazendo o seu papel, ok? Porque a presunção constitucional é favorável a ela, ok? Vamos lá. Pacífico em relação à autarquia, à fundação pública. Ô Ricardo, em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, essas pessoas jurídicas de direito privado também gozam da imunidade tributária? Sim ou não? Olha só,
para você responder essa questão de modo preciso, você precisa primeiro fazer uma classificação, uma distinção. Olha só, de um lado, você deve colocar aquelas pessoas jurídicas que atuam em regime concorrencial, tá? Que aqui é a forma geral, gente, é o geral. Aquelas que atuam em regime concorrencial, explorando atividade econômica. Do lado de cá, você coloca a exceção, que são aquelas empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? Que atuam em regime de monopólio, prestando serviço público típico, como se Estado fosse. Então, Ricardo, ok, eu fiz essa classificação. Quem há de gozar da imunidade e quem não vai gozar? É simples. Nesse caso, certo? As empresas públicas e sociedades de economia mista que atuarem em regime de monopólio, prestando serviço público típico, elas sim fazem jus à imunidade tributária, ok? No caso, Ricardo, você poderia citar alguma empresa pública, alguma sociedade de economia mista? Olha só, o Supremo julgou diversos casos. E eu posso pontuar aqui 3 empresas públicas, tá? Que gozam de imunidade tributária. Quais são? Temos a Infraero, os Correios e a Casa da Moeda. Então, essas 3 empresas públicas, elas gozam de imunidade tributária. Lembrando, fazendo a ressalva aqui de que a qualquer momento essas pessoas jurídicas de direito privado podem ser privatizadas, tá? Caso ocorra a privatização, automaticamente perder-se-á a imunidade, ok? Quanto às sociedades de economia mista, olha só, o Supremo também julgou diversos casos que lhe foram submetidos e firmou o entendimento de que três pessoas jurídicas nessa categoria, tá, gozam de imunidade tributária. Quais sejam? Codesp, que é a Companhia de Docas do Estado de São Paulo, GHC, Grupo Hospitalar Conceição, e também a Casal, que é a Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas, tá? Então, muito tranquilo isso aí. Empresa pública, sociedade de economia mista que atua em regime de monopólio, segundo o Supremo, prestando serviço público típico, goza de imunidade tributária recíproca. Ô Ricardo, e as demais? As que atuam no regime concorrencial, explorando a atividade econômica. E aí? Nesse caso, não, gente. Não vão gozar de imunidade recíproca. Esse é o entendimento do parágrafo 3º de 150 e também do parágrafo 2º do 173. O que é que diz lá? As empresas públicas e sociedades de economia mista não poderá gozar de privilégios fiscais não extensivos a do setor privado. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, olha só, é o seguinte, se o Banco do Bradesco e o Banco Itaú, por exemplo, não gozam de imunidade tributária, esse benefício, certo, não alcançará também o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, muito menos a Caixa Econômica, que é uma empresa pública. Esse é o entendimento do parágrafo 2º do 173. Por que, Ricardo? Por que essa situação? É o seguinte, gente. Se você fosse permitir que a Caixa Econômica e Banco do Brasil, que atuam no mesmo mercado, concorrendo com Banco Itaú e Bradesco, se você fosse permitir que esses bancos aqui públicos, tá, eles gozassem de imunidade recíproca, estaria se ferindo preceitos constitucionais, como, por exemplo, o princípio da isonomia, está previsto lá no 150, inciso 2º, que reza a necessidade de se dar um tratamento tributário uniforme a contribuintes que se encontram em situação equivalente. O que dizer dos princípios gerais da ordem econômica, lá do 170, como, por exemplo, a livre iniciativa e a livre concorrência. Então, observe que você estender imunidades recíprocas, tá, para
empresas públicas e sociedades de economia mista, e essas imunidades elas não alcançam as demais do setor privado, isso vai ferir princípios constitucionais. Isonomia, livre iniciativa, livre concorrência. Em resumo, quem goza de imunidade tributária recíproca? União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações mantidas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de monopólio, prestando serviço público típico, como, por exemplo, as que eu citei aqui, e as demais, as sociedades de economia mista e empresas públicas que atuam em regime concorrencial, não vão gozar da imunidade tributária. Ok? Para terminar, trazer algumas questões aqui para os senhores. Cartório, serviço notarial e serviço de registro. Se paga ISS ou é imune a ISS? O cartório é imune a ISS, sim ou não? Não, gente. Embora se preste serviço público, o entendimento do STF é que há de incidir a cobrança de ISS. Olha só, se o Estado quiser investir em aplicações financeiras, em fundo de investimentos, ele haverá de pagar IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ele há de pagar imposto de renda sobre os rendimentos aferidos, sim ou não? Não, gente. Pessoal, se liguem no seguinte. Muito embora a linha A diga lá, é vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviços, o STF trouxe uma interpretação extensiva, abrangendo também outros impostos, não somente os impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviço, mas os demais, tá? Então, nesse caso aqui, o IOF cabe numa boa, sem problema. Por fim, para terminarmos nosso vídeo de hoje, me digam uma coisa. A OAB é uma instituição imune? Goza da imunidade tributária? Olha só, o STF, num julgado recente, firmou o entendimento de que a OAB é uma autarquia sui generis. Que ela em seu munus público, certo? Ela desempenha uma função estatal, na medida em que parte em defesa da ordem pública, da constitucionalidade, da defesa dos direitos humanos, do Estado Democrático de Direito e tantas outras coisas. Então veja só, em sua acepção estatal, a OAB goza da imunidade tributária. Mas em sua acepção privada, como assim, Ricardo? Acepção relacionada à Caixa de Assistência dos Advogados. Não há que se falar nessa acepção privada em imunidade recíproca, tá? A OAB só é imune em sua acepção estatal, desempenhando a função estatal, ok? Então essa foi a imunidade recíproca do artigo 150 da Constituição. Na próxima nos encontraremos, queridos. Grande abraço e até lá.